Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos quem foi Euclides. Ptolomeu I iniciou a construção da Biblioteca de Alexandria e contratou intelectuais para trabalharem lá. Euclides foi contratado para ser o responsável pelo setor de matemática. Provavelmente, Euclides estudou na Academia de Platão, lá em Atenas. Ele escreveu diversos livros. Alguns chegaram até o nosso tempo, outros se perderam ao longo da história. O mais famoso livro de Euclides é Os Elementos, que trata basicamente de geometria. Os Dados é um livro que complementa os elementos. Aqui um livro de astronomia. No livro Ótica, Euclides dá uma teoria bem interessante sobre como que funciona a visão. Claro que hoje nós sabemos que a teoria que ele apresenta é errada. Ele pensava assim, que o nosso olho emitia a luz que batia no objeto e voltava. Então Euclides defendia a teoria de que o nosso olho era tanto emissor quanto receptor da luz. Divisão de figuras, um livro que trata de geometria também. Agora vou falar sobre esses aqui. Tem dois deles, porismas e lugares geométricos de superfície, que nós só sabemos os títulos. Não se sabe do que tratavam esses materiais. Falácias falava sobre demonstrações com problemas. E secções cônicas, um livro que falava de elipses, parábolas e hipérboles. Os Elementos. O livro Os Elementos foi um material didático. O que Euclides fez foi o seguinte: ele pegou aquilo que já se sabia em seu tempo, conhecimento dos pitagóricos e de pelo menos dois matemáticos ligados à Academia de Platão, Eudoxo e Teeteto. E Euclides organizou esse estudo. Então o que ele fez foi explicar de maneira bem didática e sistemática toda a matemática básica do seu tempo. Essa ideia já tinha sido feita por outras pessoas. Existiram pelo menos outros 3 livros chamados Os Elementos, desses 3 autores aqui. Só que Os Elementos de Euclides foi aí com larga vantagem o mais bem escrito, o mais organizado. De tal maneira que, em geral, nós só lembramos do livro Os Elementos que o Euclides escreveu. Nós dizemos o livro, Os Elementos, mas na verdade são 13 livros, que naquela época eram 13 rolos de pergaminho. Existem 2 histórias que se contam sobre Euclides. A primeira é assim: certo dia, o faraó Ptolomeu I quis aprender geometria. Só que viu que era um monte de matéria. Então perguntou a Euclides: não tem um caminho mais curto para aprender essa matéria? E Euclides respondeu: na geometria não existem caminhos especiais para os reis. Ou seja, se o faraó quisesse aprender geometria, teria que encarar toda a matéria. Só que tem um problema.
exatamente essa mesma história se conta sobre Menaecmo e Alexandre o Grande. Esse cara aqui foi professor de matemática de Alexandre. Então se conta a mesma história. Alexandre quis aprender geometria, só que viu que era um monte de matéria. Perguntou ao seu professor se não existia um caminho mais curto. E o professor respondeu: na geometria não existem caminhos especiais para os reis. Então é assim, ó. Nós não sabemos se essa história se deu entre esses dois ou entre esses dois aqui. Nunca saberemos. E outra história que se conta sobre Euclides é assim, ó. Ele estava dando aula. Digamos que para um menino. Euclides foi lá, explicou um teorema e o seu aluno perguntou: tá, mas o que é que eu ganho aprendendo essa matéria aí? Em tom de ironia, Euclides disse assim, ó. Tinha um escravo dele por ali. Escravo, dê uma moeda para o meu aluno, pois ele precisa ganhar algo para aprender. Então aqui, as duas histórias que se contam sobre Euclides. É bastante frustrante saber que tão pouco de Euclides chegou até o nosso tempo. Os dados históricos todos se perderam ao longo dos séculos. Esses materiais aqui, ó, são lá dos 300 a.C. O fragmento mais antigo do livro Os Elementos que chegou ao nosso tempo é este aqui, dos anos 100 depois de Cristo. E a coleção completa, os 13 livros, o que se tem de mais antigo é assim, ó. Napoleão estava lá conquistando toda a Itália e chegou ao Vaticano. Napoleão saqueou a biblioteca do Vaticano para levar esses materiais para Paris. E depois se percebeu que entre os materiais saqueados havia uma coleção completa do livro Os Elementos. Essa versão mais antiga que nós temos e que Napoleão roubou e levou para Paris deve ser dos anos 800. Então olha quanto tempo foi escrito lá nos 300 a.C., depois foi sendo reeditado várias e várias vezes, e de completo e mais antigo que nós temos é dos anos 800. Eu peguei um resultado importante de cada livro e vou mostrar. Claro que eu vou mostrar de maneira bem superficial. Só para nós termos uma ideia do que é que está dentro de Os Elementos. No livro 1 aparece uma demonstração do Teorema de Pitágoras. Esta demonstração nós acreditamos que seja do Euclides. No livro 2 aparecem os produtos notáveis. Isso aqui, ó, o a mais b ao quadrado, que com a nossa notação é assim. No grego do livro Euclides aparece nesse formato. O livro 3 trata sobre circunferência. Existem vários resultados sobre posições relativas de duas circunferências. No livro 4
vários resultados sobre figuras inscritas e circunscritas a um círculo. O livro 5 é claramente inspirado nos trabalhos de Eudoxo e trata de proporções. Esses primeiros livros aqui, são essencialmente inspirados nos trabalhos dos pitagóricos. No livro 6 aparecem figuras semelhantes. No livro 7, isso aqui é cálculo de máximo divisor comum. No livro 8 aparece aquilo que hoje nós chamamos de progressão geométrica. Incrivelmente, isso aqui é um resultado de PGs. Aqui no livro 9, esse resultado é bastante famoso. O que está dito aqui é o enunciado, depois segue a demonstração, de que existem infinitos números primos. Também se acredita que a demonstração desse resultado aqui foi feita pelo Euclides. Então aqui ele demonstra que existem infinitos números primos. O livro 10 trata sobre números irracionais nesse formato assim. Ele começa a generalizar números assim. Então ele faz um estudo sobre números irracionais. No livro 11 começa a geometria espacial. Esse resultado aqui do livro 12, hoje nós podemos interpretar como sendo o cálculo do volume de uma pirâmide, que é 1/3 da área da base vezes a altura. No livro 13, Euclides fala dos poliedros de Platão. Então aí eu trouxe um resultado interessante de cada livro que forma os elementos. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.